Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do nosso Senhor, que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. 1 Reis 19, 9. Diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Guarde essa última parte. O que você está fazendo aqui, Elias? Melhor, enquanto eu leio, pense que é o seu nome ali no lugar do nome de Elias. O que você está fazendo aqui, Michael? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, Senhor, uma noite tão agradável, uma noite tão maravilhosa que nós estamos aqui, Senhor, na tua igreja, participando desse culto, Senhor, esse culto tão maravilhoso, esse culto tão aconchegante, que com certeza, Senhor, já acalmou nosso espírito, nossos corações. Quem sabe da correria do dia, Senhor, hoje talvez foi um dia agitado para alguém, um dia não muito agradável para alguém, eu não sei, Senhor, Tu sabe de todas as coisas, mas de uma coisa eu tenho certeza, Senhor, que todos os corações já foram alcançados pela adoração aqui essa noite, e a adoração tem esse propósito de preparar o ambiente. É como eu ouvi hoje, Senhor, a oração é como se fosse o ar-condicionado do céu. Ele vem para refrigerar, ele vem para acalmar, ele vem para deixar o ambiente gostoso, e é exatamente isso que nós estamos vivendo aqui agora. Está um ambiente gostoso aqui agora, Senhor, e nós pedimos a Ti, Pai, que, se possível, conserve esse ambiente, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua palavra e parece que tudo já está cooperando, Senhor, parece que tudo vai cooperar até o final, e coisas poderosas nós sabemos que o Senhor tem para falar conosco. É isso que nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração esteja aberto para todos os ensinamentos que o Senhor tem para nós hoje. Reverenciamos a Tua palavra nesse momento, Senhor, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Essa é a mensagem de hoje. O que você está fazendo aqui, Mike? O que você está fazendo aqui, Mateus? É o que o texto está falando. Você às vezes, ou nós estamos aqui em meio a irmãos, porta-voz do céu na terra na sua época que esteve aqui. Estamos falando do homem que era a manifestação de Deus na terra na sua época. Elias era um homem poderoso em manifestação, poderoso em milagres. Ele só não falava o que ouvia o Senhor falar, mas ele manifestava a glória de Deus e fez milagres que ninguém mais fez. Fez sinais, atos proféticos como ninguém mais fez. E mais importante de tudo, que é onde eu fiquei mais extasiado, estamos falando do homem, ou melhor, nós estamos falando de alguém que não falava o que Deus dizia. Deus fazia o que Ele falava. Pastor, o que o senhor tomou hoje? Eu tomei muita água hoje. E isso que eu estou falando para você é poderoso, porque uma coisa é alguém te diz assim: eis que assim te diz o Senhor. Outra coisa é você falar e o Senhor dizer: eu assino embaixo. Era assim que Elias vivia.
1 Reis 17:1, presta atenção. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, o rei de Israel: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ele não disse que foi o Senhor que falou, ele não disse que o Senhor ia fazer. Ele disse que mediante a minha palavra não vai chover, não vai cair uma gota de orvalho. E se você seguir ali no versículo 5, no versículo 2, no versículo 3, você vai ver Deus cumprindo. E Deus dizendo para ele: então agora que você falou isso, e é isso que eu vou fazer, porque você me serve, então vai para um lugar, vai para um ribeiro, que eu vou fazer você ser alimentado por corvos. De manhã vai ter um pãozinho, uma carninha, de noite vai vir mais um corvinho, vai trazer mais uma carninha, mais um pãozinho. Vida triste, né? E na beira do rio e ser alimentado. Isso é poderoso demais, irmãos. E você deve estar pensando assim: meu Deus, o que o pastor está falando? Eu estou falando do que a Bíblia diz, e do que talvez eu e você não estamos vivendo, porque falta um pequeno detalhe para mim e para você, que está escrito lá em Mateus 7,7: peça e lhe será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta vai se abrir, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. O que é esse texto senão uma referência perfeita de 1 Reis 17:1? Porque lá Elias disse e Deus fez, e aqui Jesus está dizendo: se vocês fizerem, Deus vai fazer também. Mas pastor, está tão escasso milagre, está tão escasso sinais. Eu não sei em qual contexto você está vivendo, mas nós, como igreja, nós estamos vendo milagres todos os dias. Talvez não fique 3 anos sem chover, como Elias falou. Talvez a gente não veja mais alguém cortando um animal em pedaços, botando sobre um altar, e molhando e clamando por fogo do céu, como Elias fez. Mas hoje em dia, no nosso meio, a cura, a libertação, a transformação, a renovo, a restituição, a pregação das boas novas, nós estamos vivendo exatamente aquilo que Jesus fez aqui nessa terra, quando estava lá na sua terra, e pegou o livro do profeta Isaías e disse: o Espírito de Deus está sobre mim, e então o que eu falar automaticamente Deus vai fazer. Ou melhor, o que eu falar, não é que Deus vai fazer, é porque já foi feito no céu, porque o céu é eterno. Jesus dizia: eu faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Eu e você, nós vamos desfrutar de milagres, de sinais poderosos, se nós estivermos alinhados com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que se nós estivermos obedecendo a palavra, o Senhor vai se revelar a nós. E qual é a revelação de Deus para nós, se não profecias, se não orações poderosas, se não a própria manifestação de Deus nessa terra? Deus não nos deu um espírito de covardia. Eu e você, nós temos que orar como se acontecesse imediatamente o que nós estamos orando. Pastor, mas e se não acontecer? Isso não cabe a mim e a você entender. Eu e você somos chamados de coluna e baluarte da verdade. Nós precisamos orar, porque a Bíblia diz que nós recebemos o poder do Espírito. Quando nós nos batizamos, quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus está sobre nós. E a Bíblia diz
que nós recebemos poder e autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos e para fazer discípulos, pregando o evangelho a toda criatura. Nós temos poder. Mas o poder não está em nós, o poder está no Espírito de Deus que habita em nós. Então o Senhor não nos deu espírito de covardia para nós orarmos quando nós vemos alguém enfermo, ir lá orar e durante a oração ficar pensando: meu Deus, e se não acontecer, amanhã o irmão vai me chamar no WhatsApp e dizer não. Não é amanhã, é agora, é hoje. É nesse momento. Eu e você temos que orar com plena convicção que Deus vai fazer enquanto nós estivermos orando, porque é exatamente a explicação do texto que nós lemos. Enquanto Elias estava dizendo que não iria mais chover, eu consigo imaginar o céu se limpando, e durante 3 anos eles não viram uma nuvem sequer, porque era fé, era convicção. Eu e você temos que orar com ousadia, com intrepidez. Nós temos que orar como se Deus fosse fazer exatamente, atender o nosso pedido imediatamente. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Primeira coisa que precisa ter na nossa oração: poder. Poder, crer de verdade, não importa o que seja. Pode ser alguém que não engravida, pode ser alguém que está enfermo, pode ser alguém que está aprisionado em algum vício, pode ser que alguém que precise de uma provisão, de uma bênção, não importa. O importante é nós termos convicção do que nós estamos fazendo. Em 2014, 2015, nós fizemos uma confraternização de cooperadores. Nós estávamos em outro ministério, e na confraternização teve a revelação de amigo secreto. Comunhão de irmão tem que ter revelação, né? E aí foi a revelação do amigo secreto. E eu peguei um amigo meu, que eu amo muito, e graças a Deus, pela jesuicidência de Deus, ele está hoje congregando no CI ali em Itajaí, e tivemos oportunidades de relembrar o que nós vivemos nesse outro ministério, e quando nos encontramos, eu relembrei de algo que nós vivemos e foi muito poderoso. Nesse chá de revelação, eu dei o presente que eu dei para ele, um presente legal, e dei um outro presente, uma chupetinha de bebê, bem embrulhadinha, bem bonitinha. Eu primeiro dei a chupeta e depois o presente. E quando ele viu a chupeta, ele nem quis mais o presente, porque era um casal que não podia ter filhos. Eles não estavam conseguindo ter filhos. Ela não podia ter filhos, eu acho, né? Se não me falha a memória. Ela não podia ter filhos. E eu vou dizer para ti, eu cria, mas tinha alguma coisa ainda, porque ia ser no meio de um monte de gente, né? E eu tinha 2 anos de crente, então era muito cedo. Mas eu senti no meu coração, e orei por aquilo. Eu disse: Senhor, abre a madre dessa mulher, que seja um ato profético isso que nós vamos fazer, e que o Senhor possa fazer um milagre na vida dessa mulher. Eu não orei por ela, não impus a mão nela, não orei por ele, eu não fiz nada. Eu apenas dei a chupeta. Quando eu dei a chupeta para ele em forma de presente, que ele abriu, ele começou a chorar, porque ele entendeu o que Deus estava falando. E se passou um tempo e ela engravidou, para a glória do nome de Jesus. Uma vez, ela engravidou 2 vezes. E nós podemos ver esse milagre segunda-feira ali no Vale Ebenezer, brincando.
Pastor, mas se o senhor não tivesse feito, com certeza Deus usaria outra pessoa para orar por eles, para fazer isso no meu lugar. Porque nós não somos exclusivos, nós somos importantes, mas somos substituíveis. Se eu e você não nos levantarmos, socorro e livramento vai vir de algum lugar. Porque se Deus tem algo decretado, Ele vai fazer, independente se eu e você fizermos ou não. O que é bom para mim e para você é participar disso, é ser um instrumento, é ser uma ferramenta. João capítulo 15 diz que, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Jesus está dizendo assim: eu sou uma videira verdadeira, mas tem alguém que é maior do que eu, meu pai é o agricultor. Como eu acabei de dizer para vocês, Jesus disse o quê? Eu trabalho porque o meu pai segue trabalhando. Eu faço o que eu vejo meu pai fazendo. Tem alguém maior do que eu. Então eu e você somos apenas uma ferramenta, um instrumento, os mais avivados, um vaso. É ou não é verdade? Mas nós, sem Ele, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Mas quando nós entendemos que é o poder dEle que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que é a manifestação do Espírito Santo que age através da nossa vida, que Deus usa pessoas para abençoar pessoas, eu e você participamos desse momento maravilhoso e extraordinário, que fica gravado na nossa memória para sempre. E nós precisamos ter a mentalidade que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, é tudo sobre Jesus. Então lembre-se, se não for você, vai ser alguém, mas dê graças a Deus porque é você. Outro dia não, modesta parte falando, quando nós viemos para esse lugar aqui, há 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos, congregava conosco uma outra menina, que também tinha dificuldade de engravidar. Espero que vocês não queiram, porque se eu botar a mão, tem perigo de nascer. Antes do culto começar, eu estava ali atrás do sofá, sentado, e algo me inquietou. Algo me inquietou. Eu me levantei, chamei a Vanessa, chamei o casal, e disse para a Vanessa: coloca a mão na barriga dela. E ali a gente orou. E ela já havia perdido, acho que 2, 3 crianças em aborto natural, assim, não vingava. E eu fiz aquela oração e assim, mas fiz convicto, porque eu vi a criança. Eu não fiz por causa, não, vou orar porque, não, eu vi ela com a criança, por isso que eu orei. E aí então eu falei: Senhor, abre a madre dessa mulher, que brote vida daqui de dentro. E essa também, graças a Deus, teve o seu filho, o filho com muita saúde, um filho lindo, maravilhoso que o Senhor deu para ela. É uma filha? Glória a Deus. Pode ser que venha mais um filho aí, a gente não sabe, né? Então esteja num lugar onde Deus possa te usar. Porque se eu e você estivermos nesse lugar que Elias se enfiou, o texto inicial que eu e você lemos, o que vai ter lá dentro, irmãos? Se só eu e você estamos dentro dessa caverna. Caverna é um lugar escuro, é um lugar insalubre, é um lugar sem vida, de bicho peçonhento, que você não vai ver, você não vai contemplar. E como que Deus vai te dar uma palavra profética você lá dentro? Como que você vai fazer algo para alguém estando dentro de uma caverna? Pastor, mas não tem caverna. A caverna que eu digo é os nossos medos, as nossas frustrações. Meu Deus, se eu orar, será que vai acontecer? Ora, irmão, deixa que Deus faz o resto. O poder é dele, a glória é dele, a manifestação é dele. Eu e você, a Bíblia diz que nós só temos que impor as nossas mãos e orar. Tem óleo aqui, derrama o óleo e ora. Se for para acontecer, amém. Se não for, amém também. Mas o importante é eu e você estarmos disponíveis para orar.
Então Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E depois de tantos feitos, em um determinado momento da vida, esse Elias que fechou os céus, esse Elias que foi sustentado por uma viúva, a qual ressuscitou o filho da viúva, a qual venceu 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, a qual foi o ícone do lugar onde estava, manifestou a glória de Deus, todo o povo se dobrou a Deus por causa de Elias. Em 1 Reis 19:4, aí agora é 19:4, não, mas pode ficar aí, não precisa botar lá não. O que ele fez? Entrou num deserto, olha só o que esse cara fez. 1 Reis 19:4, ele entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Olha a oração de Elias. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Irmãos, ele tinha acabado de fazer uma oração, ele tinha acabado de ver fogo do céu descendo, consumindo todo o holocausto, a água que estava ao redor do holocausto, matou os profetas de Baal, estava restabelecendo o governo de Deus em Israel novamente. E aí saiu uma mulher, e disse para ele assim: amanhã, essa hora, tu está morto. O mensageiro dessa mulher chegou para ele e falou isso: amanhã, por essa hora, tu já era. Ele pegou a viola, ensacou a viola e saiu andando. Aí vem esse texto: entrou num deserto. Um homem cheio da glória de Deus, um homem com poder em oração, um profeta de Deus, dando ouvidos ao inimigo. É isso que nos paralisa. Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, estamos manifestando. Estamos ouvindo a voz de Deus, estamos manifestando. Estamos congregando, estamos felizes, estamos no meio da comunhão, estamos experimentando o agir de Deus, os milagres de Deus, os feitos de Deus. Estamos felizes porque estamos sendo úteis ao reino de Deus. Mas de repente, vem alguém e sopra nos nossos ouvidos. Esse é o plano do inimigo. Colocar um ponto de interrogação onde Deus colocou um ponto final. O inimigo, ele chega para mim e para você e diz assim: é você mesmo? Mas Deus usa quem já fez isso. Você acha que você é digno de estar onde você está, mesmo você já fazendo essas coisas? Pastor, do que você está falando? Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? O que o inimigo fez? Um ponto de interrogação, onde Deus havia colocado um ponto final. Deus disse: não comam, ponto. Foi uma ordem de Deus, foi um mandamento de Deus. E aí o inimigo faz o quê? Será? Será mesmo? Colocar dúvidas. Por quê? Porque muitas vezes o lugar que nós vamos estar não vai ser condizente com a palavra que nós recebemos.
sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você vai ser pai de multidões. Abraão tinha uma mulher estéril. A mulher de Abraão não podia ter filhos. E cada vez que Deus falava com Abraão, Deus ratificava a promessa. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes a mesma promessa: se alegre, porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Deus está falando algo para você, ainda que passe 5 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, não importa, se Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Pastor, mas quanto tempo? Viva, meu irmão, vá vivendo, vá obedecendo, continue na presença de Deus. Quando você não tiver mais tão assim ansioso, vai acontecer. Quando você quase esquecer, quando Deus souber que essa promessa não vai te tirar da presença dele, então Ele pega e abre a porta do céu e diz: agora que tu já está homenzinho, pega e vai agora. Pega e vai. Ou que tal Davi, sendo tratado com humilhação pela sua família, o excluído da sua família, todos os irmãos altos, bonitos, fortes, guerreiros, e ele cuidando das malhadas, pastor de ovelhas, uma função indigna para a época, para um homem. Um homem tinha que ser um guerreiro, um homem tinha que ser um homem de guerra, viril, astuto na batalha, porque eram os primeiros a serem chamados. Quando Israel ia conquistar algo, eram os guerreiros que eles chamavam, não os pastores. Você imagina um adolescente sendo colocado perante a sua família, o profeta, juiz, sacerdote da época, Samuel, a autoridade de Deus na terra, a manifestação de Deus na terra, o juízo de Deus na terra, olhando para ele e ungindo. E ele pega e volta para o mesmo lugar da onde ele saiu antes da unção. Você sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Não é o lugar, é o que nós carregamos. Talvez você olhe para o lugar que você está e você diga assim: aqui eu não vou ser o que o Senhor me prometeu. Mas deixa eu te falar algo. Se o Senhor te prometeu, Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Se assim você amar o Senhor e for chamado segundo o seu propósito. O propósito é dele. Quem chama é Ele, quem unge é Ele, quem levanta é Ele, e quem faz todas as coisas é Ele. Aquele ato profético de Samuel sobre Davi foi o início de um processo na vida de Davi. Então, quando Deus falar com você, quando alguém fizer um ato profético na sua vida, comece a se preparar e a viver para a promessa, porque a primeira oportunidade que Davi teve, ele não perdeu. Estava lá Golias escarnecendo do povo de Israel, e não tinha um homem para enfrentá-lo, porque um homem sem unção não é nada, um homem sem autoridade não é nada, um homem sem poder não é nada. E ele chegou e disse: quem é esse daí que está afrontando?
O que vai ganhar o cara que derrubar esse cara aí? Ele já nem estava mais pensando tanto no cara. Ele já nem estava mais dando tanta bola para Golias. Ele já estava pensando, porque quem tem certeza do que Deus vai fazer é assim, irmão, já começa a pensar na bênção. Não pensa nem no trabalho. O trabalho, não, eu vou fazer e esse cara aí vai ser mumu. Eu quero saber o que eu vou ganhar. O que eu vou receber? Qual vai ser o meu despojo? Ah, a filha do rei, meu pai não vai pagar imposto, fechou, estou dentro. Onde é que está? Ah, ele está lá, não, mas bota a armadura aqui, não. Esse negócio aí não serve para mim, esse negócio aí é vocês que usam. Eu já fui ungido, eu vou aonde eu tiver que ir, porque Deus está comigo, eu não preciso de armadura física. A minha armadura é interna. A minha armadura é aqui dentro. Porque o que me derruba não são as pauladas do lado de fora. O que pode me derrubar são as setas inflamáveis do maligno, e contra ela eu estou totalmente blindado. Aleluia. Então não precisa usar uma roupa muito escandalosa do lado de fora. Eu e você temos que ter uma roupa linda, branca, mais branca do que a neve do lado de dentro. Porque quem nos enxerga não vê esse pano aqui, vê esse pano aqui dentro. E não pode ver mancha aqui dentro, não pode ver mácula aqui dentro. É por isso que os demônios precisam bater em retirada quando nós acordamos, quando nós levantamos a voz em oração. Porque onde há luz, as trevas não permanecem. Não é com a força do seu braço que você conquista nada. É com a sua obediência que Deus já conquistou tudo. E ele venceu aquele homem e usufruiu daquilo que tinha conquistado. Mas ele estava num lugar totalmente inóspito, conforme a promessa que ele havia recebido. José recebeu um sonho, 2 sonhos, sonho de autoridade, também um adolescente, e foi vivendo, e o tempo passando, e o tempo passando, e o tempo passando, e preso, escravo, humilhado, e tudo cooperou para o bem. Todo o processo forjou ele, preparou ele para ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Porque quando Deus fala, acontece. Isso precisa estar dentro do meu e do seu coração. É por isso que Elias foi quem foi. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia. Quando o filho da viúva de Sarepta faleceu, ela olhou para ele e disse assim: o que eu tenho contigo para tu vir aqui na minha casa e agora eu perdi o meu filho? Irmãos, ela ia fazer a última porção da refeição para ela e para o filho, e eles iriam morrer. Ele disse: enquanto não chover, não vai faltar farinha e nem azeite. E foi exatamente o que aconteceu. E nesse meio caminho, o filho dela faleceu. E ele pegou o filho dela nos braços, levou para o cômodo onde ele estava dormindo, e se debruçou sobre o menino e foi orar para o Senhor. Ele disse: Senhor, o que deu? O Senhor não me trouxe aqui para isso. O Senhor não me trouxe aqui para esse menino morrer. Eu sei quem é o Senhor, eu sei o poder que o Senhor tem. Então, por favor, traga o fôlego de vida, traga a alma desse menino novamente ao corpo. O que aconteceu? Pedido atendido. E eu e você temos medo de orar. Você sabe por que muitos milagres não acontecem na minha e na sua vida? Porque a gente não pede. Você pede ou você só pensa? Não pensa, peça. Não pense, peça. Porque é a legalidade que a Bíblia dá para mim e para você. Você sabe por que Deus colocou um ponto final nesse papo da serpente?
Você sabe onde Deus colocou um ponto final nesse papo da serpente? No mesmo lugar onde Ele perdoou todos os nossos pecados, lá na cruz do Calvário. João 19:30. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Ali tem um ponto de exclamação nesse texto. Não é um ponto de interrogação. Não é uma incerteza. É Jesus dizendo: está consumado, está feito, ninguém muda. Não dá mais para voltar atrás e não dá mais para mudar. Isso daqui é um decreto. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Satanás quer que eu e você tenhamos dúvidas naquilo que Deus disse. Ele quer roubar a nossa fé, matar nosso propósito e destruir o nosso destino. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele sabe disso. Ele sabe que se eu e você orarmos sem crer, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Nós só vamos estar falando da nossa boca para fora. Ele quer matar o nosso propósito, porque Ele sabe quem a gente vai ser. Porque Ele escuta o que Deus fala. Com certeza, o inimigo já ouviu as palavras que Deus disse para você em algum lugar. Então Ele quer matar o nosso propósito e quer destruir o nosso destino, porque Ele sabe para onde a gente vai. Então Ele quer roubar a nossa fé, matar o nosso propósito e destruir o nosso destino. Elias sofreu um duro golpe que nós também já sofremos. Qual golpe que nós já sofremos? Golpe. Acreditar numa mentira é duvidar de Deus. Quem é falou uns negócios loucos que vem na cabeça dele? Quantas vezes você já pensou isso? Quantas vezes você já colocou em dúvida um decreto de Deus? Porque Deus não fala, Deus decreta. As palavras de Deus são um decreto. Ele não muda decreto. Decreto é irrevogável. Então, quando Deus falar algo para você, meu irmão e minha irmã, guarde isso no teu coração como um decreto. 2 Coríntios 10:3 diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Embora eu e você estejamos nesse corpo aqui, nós não lutamos com os padrões dessa terra. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir sofismas, destruir mentiras, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso mostra que não é o que somos, é porque somos. Porque eu e você sem Cristo, nada nós somos. Mas quando nós obedecemos a Cristo, então nós nos tornamos participantes dessa glória, desse poder, dessa unção, dessa autoridade, dessa manifestação. Porque lembre-se, é o poder dele se aperfeiçoando aonde? Na nossa fraqueza. Nós somos fracos, falhos, limitados, pecadores. Mas é o poder dele, é a graça dele, a misericórdia dele, o amor dele se aperfeiçoando todos os dias da nossa vida. E então, ainda tropeçando aqui, ainda escorregando ali, ainda topando lá, a gente vê muita manifestação da glória de Deus. E aí eu pergunto para você, já passou pela sua cabeça como vai ser o céu? Vai ser extraordinário. Vai ser. Na verdade, para nós vai ser, mas já tem gente lá em cima usufruindo. Já tem gente lá usufruindo. Tudo debaixo do céu tem um propósito, meus irmãos. 2 Coríntios 4:8.
De todos os lados nós somos pressionados. Você lembra? Não é o que somos, é porque somos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Tu pode sentir a opressão, está aqui, pô, do lado, do outro e todo. Meu Deus, uma mensagem de novo. Não desanima, não baixa a cabeça, não olha para trás, não retroceda. Tem um ditado que diz: para trás nem para pegar impulso, irmão, é para frente, para frente. Aos trancos e barrancos, chamuscadinho, queimadinho, às vezes machucadinho, não importa, é para frente. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Eu e você jamais podemos nos desesperar, porque é no desespero que a gente toma as piores decisões da nossa vida. É naqueles poucos segundos onde nós achamos que o mundo vai acabar e na verdade ele não vai acabar, que o inimigo quer que eu e você tomemos as nossas decisões, porque aquelas decisões tomadas em 1, 2, 3 segundos vão ter uma consequência de anos para frente na nossa vida. Ou só aconteceu comigo? Coisas que nós não devíamos ter dito no momento avivado da nossa vida, no momento de excesso de comunhão, porque crente não briga, crente tem excesso de comunhão. Aquele momento de excesso de comunhão que você deveria ter fechado a sua boca, você abriu igual a metralhadora do Rambo, brrr, e aí passa ali 1, 2 minutos, o Espírito Santo vem e diz: ei, e aí, né, cabeção, e agora? Agora bota o rabinho no meio das pernas e vai lá pedir perdão. Foi você que falou, não mandei você falar nada disso aí. Era para você ter, engolido. Mas você quis falar. Somos perseguidos, claro que somos perseguidos, mas não abandonados. Não importa quantas pessoas estiverem atrás de você, o importante é quem já está com você. Não importa quantas pessoas estiverem te perseguindo, mentindo. Bem-aventurados são vocês quando perseguirem vocês pela justiça, por causa do meu nome. Alegrem-se, porque grande é o galardão de vocês que está nos céus. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Quem aqui nunca ficou abatido? Quem aqui nunca ficou um pouquinho triste? Quem aqui nunca ficou, meu Deus, o irmão, sério? Sim, às vezes acontece, mas não destruídos, irmãos, porque existe alguém poderoso que nos sustenta, existe alguém poderoso que está segurando a destra das nossas mãos, e nós jamais vamos afundar, nós jamais vamos parar, nós jamais vamos retroceder. Versículo 10, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Meu Deus, não é só do lado de dentro, é do lado de fora. Nosso falar, nosso agir, tudo precisa refletir Jesus. Tudo precisa refletir Jesus. Isto mostra que as nossas lutas não serão incessantes e que viveremos de acordo com a nossa morte diária. Filipenses 1:20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre também, agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo, preso, está escrevendo aos Filipenses, dizendo assim: não importa o que aconteça comigo, com o meu corpo, se eu viver eu vou frutificar, e se eu morrer eu vou frutificar. O meu propósito vai continuar o mesmo, porque Cristo vai ser glorificado na minha vida ou na minha morte.
Se viver, glorifico Jesus, e se morrer, eu glorifico Jesus. Não importa onde, o importante é com quem. E se você é alguém que, além de escutar a voz, é alguém de quem Deus escuta, você está no lugar certo. Você lembra do que eu falei no começo da mensagem? Eu e você não precisamos ser alguém só que Deus escuta nossas orações. Deus, quando eu e você falamos Deus, Ele precisa olhar lá de cima. Ei, meu filho está falando, espera aí que ele vai pedir.